Imagine acordar num silêncio ensurdecedor, o tipo de quietude que não conforta, mas sufoca. Você está em sua cama, a luz da manhã cortando as cortinas, mas algo está errado. Seus dedos tateiam o interruptor da lâmpada, clicando repetidamente. Nada acontece. Você tenta o telefone, mas a tela permanece preta, indiferente. O mundo lá fora parece congelado, sem pássaros, sem carros, sem o zumbido familiar da vida. Você corre para a porta, coração disparado, mas a maçaneta não cede. Está trancada, embora você nunca a tranque. Você está preso, não por correntes, mas por algo mais profundo, mais traiçoeiro, uma força que você não pode nomear, mas sente em seus ossos. E se toda a sua vida fosse assim? E se cada escolha que você acredita fazer, cada plano meticuloso, cada objetivo traçado, fosse apenas um eco de algo que você nunca controlou de verdade? Você acha que é o mestre do seu destino? Mas e se for apenas um passageiro, convencido de que está no volante? Essa é a ilusão do controle. Uma mentira tão sedutora que molda cada pensamento, cada ação, cada respiração sua. Mas o que acontece quando a cortina é puxada e você vê a verdade? Você se agarra à ilusão ou encara o abismo? Pense nisso. Você planeja seu dia com precisão militar. Acordar às 6 horas, café às 6h15, trabalho às 8 horas. Mas então o trânsito engarrafa, o chefe muda o prazo, ou uma dor de cabeça surge do nada. Você ajusta, adapta, diz a si mesmo que está no comando. Mas está mesmo? Quantas vezes você já sentiu aquela pontada de pânico quando os planos desmoronam? Aquela raiva fervente quando a vida ri dos seus esforços? Não é só inconveniência, é uma rachadura na fachada, um lembrete de que algo maior está em jogo. E se a própria ideia de controle for uma armadilha, uma história que contamos a nós mesmos para evitar a verdade aterrorizante? Você já parou para se perguntar, quem está realmente no comando? Não da sua agenda, não do seu trabalho, mas da sua mente, dos seus desejos, dos seus medos? Você escolheu querer o que quer? Escolheu temer o que teme? Ou essas coisas simplesmente acontecem, moldadas por forças que você nunca viu chegando? A vida não é um roteiro que você escreve. É um rio, e você está sendo levado pela corrente, quer perceba ou não. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você luta para controlar o fluxo, mais ele te arrasta para baixo. Olhe para trás, para as decisões que mudaram sua vida. Aquela mudança de carreira, aquele relacionamento, aquela cidade nova. Você as escolheu, certo? Mas por quê? Algo em você, um impulso, uma intuição, um vazio, te empurrou para essas escolhas. Você pode chamar isso de instinto, destino ou apenas coincidência, mas pode realmente dizer que foi tudo ideia sua? E se suas decisões fossem apenas reações, ecos de um sistema maior que você nunca entendeu completamente? A liberdade que você sente. E se for apenas uma gaiola com uma vista melhor? Essa não é uma pergunta confortável. Ela corta fundo, expõe a fragilidade do que você acha que sabe. Mas é exatamente essa inquietação que nos força a crescer, a questionar, a cavar mais fundo. Porque se o controle é uma ilusão, então o que é real? O que resta quando você tira as camadas de certeza que construiu ao seu redor? Você está pronto para enfrentar essa verdade? Ou vai se agarrar à mentira um pouco mais? Essa é a grande pergunta. O que significa viver num mundo onde o controle é uma miragem? Não é apenas sobre aceitar a incerteza. É sobre entender por que acreditamos na ilusão em primeiro lugar. Algo dentro de nós, algo antigo, primal, exige que nos sintamos no comando. Mas por quê? O que nos leva a construir essas frágeis fortalezas de certeza? E o que acontece quando elas desmoronam? Para responder isso, precisamos ir mais fundo, para as raízes da nossa mente, da nossa história, do próprio tecido da realidade. Prepare-se, porque a verdade não é o que você espera. Você já sentiu o peso de um momento? Aquele instante em que percebe que algo em que acreditava cegamente não era verdade? É como estar em pé num penhasco, o chão firme sob seus pés. Até que uma rachadura aparece, e de repente,
Você está olhando para o vazio. A ilusão do controle é assim, uma crença tão arraigada que parece parte de você, até que a vida a despedaça. Mas por que caímos nessa armadilha? Por que nos agarramos tão desesperadamente à ideia de que podemos moldar o mundo à nossa vontade? A resposta está enterrada fundo, nas dobras da sua mente, nas histórias que a humanidade conta há séculos e nas forças invisíveis que nos moldam antes mesmo de nascermos. Pense na sua necessidade de controle como uma fome. Não é só querer que as coisas aconteçam do seu jeito. É uma ânsia primal por certeza num universo que se recusa a oferecê-la. O filósofo Friedrich Nietzsche viu isso com clareza cortante. O homem é um animal que faz promessas, disse ele. Mas por quê? Porque prometer, planejar, prever, controlar é a nossa maneira de domar o caos. Sem essa promessa, sem a ilusão de que amanhã será como planejamos, o peso da incerteza nos esmaga. Nietzsche sabia que não buscamos apenas poder sobre os outros. Buscamos poder sobre o próprio destino. Mas ele também avisou. Esse desejo nos cega, nos faz ignorar a dança imprevisível da vida. A psicologia moderna dá um nome a isso: o viés de controle. Estudos, como os do psicólogo Julian Rotter nos anos 60, mostram que você superestima sua influência sobre os eventos. Mesmo quando a evidência grita o contrário. Você acredita que trabalhar mais duro garantirá o sucesso, que planejar cada detalhe evitará o fracasso. Mas a vida não segue roteiros. Um experimento famoso conduzido por Ellen Langer mostrou pessoas apostando em jogos de azar como se suas escolhas pudessem mudar as cartas. Absurdo, certo? Mas você faz isso todos os dias, quando acredita que sua força de vontade pode dobrar a realidade. Agora, mergulhe mais fundo. Por que essa necessidade é tão forte? O existencialista Jean-Paul Sartre tinha uma pista. Liberdade é aterrorizante. Ele dizia que somos condenados a ser livres, jogados num mundo sem roteiro, forçados a inventar significado. Mas essa liberdade vem com um custo: responsabilidade absoluta. Se tudo é incerto, cada escolha é um salto no escuro. Então, você constrói uma narrativa, uma história onde você é o herói, o diretor, o mestre. Essa história não é só reconfortante. É uma armadura contra o caos. Mas Sartre sabia, é uma armadura frágil, porque a realidade não se curva às suas histórias. E não é só você. A sociedade amplifica essa ilusão. Pense nas mensagens que bombardeiam você desde a infância. Trabalhe duro e vencerá. Siga o plano e terá sucesso. Culturas inteiras são construídas sobre essa promessa. Mas olhe ao redor. Quantas vezes o plano falhou? Quantas vezes você viu pessoas, talvez até você mesmo, desmoronarem quando a vida não seguiu o roteiro? O sociólogo Zygmunt Bauman chamou isso de modernidade líquida. Um mundo onde tudo é fluido, incerto, e ainda assim somos ensinados a construir castelos de areia como se fossem permanentes. Essa ilusão tem raízes ainda mais profundas. Na sua mente, o cérebro é programado para buscar padrões, para transformar o caos em ordem. Neurocientistas, como Anil Seth, mostram que sua percepção da realidade é uma alucinação controlada. Seu cérebro não vê o mundo como ele é, mas como ele espera que seja. Você vê controle onde não há, porque a alternativa, admitir que o universo é indiferente, é insuportável. Mas aqui está a ironia. Quanto mais você se agarra a essa ilusão, mais ela te prende. Cada plano frustrado, cada expectativa traída, é um lembrete de que você está lutando contra algo maior, algo que não pode ser domado. E o que isso faz com você? Essa luta constante molda suas emoções, sua identidade. Você sente raiva quando as coisas dão errado, culpa quando falha, ansiedade quando o futuro parece incerto. Esses sentimentos não são apenas reações, são sintomas de uma crença quebrada. E o pior, você nem percebe. A ilusão do controle é tão profunda que parece natural, como o ar que você respira. Mas o que acontece quando você começa a ver as rachaduras?
Quando percebe que a vida não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido? Essa é a pergunta que nos leva ao próximo abismo. Porque a ilusão não apenas molda você, ela molda tudo. Você já sentiu o mundo encolher ao seu redor, como se as paredes da sua vida estivessem se fechando, mas você não pudesse apontar o porquê? É uma pressão sutil, quase imperceptível, até que se torna sufocante. A ilusão do controle não é apenas uma ideia errada que você carrega. É uma força que molda sua realidade, silenciosamente, como um rio que erode a pedra. Ela não grita, não se anuncia. Em vez disso, infiltra-se nos seus dias, nas suas escolhas, nas suas dores. E quando você finalmente percebe, já está preso numa corrente que não entende. Mas como algo tão invisível pode ter tanto poder? E o que está custando a você? Imagine sua mente como um palco. Você acha que é o diretor, mas há atores que você nunca escalou, falas que você nunca escreveu. A neurociência revela por quê. Seu cérebro é uma máquina de previsões, mas também de ilusões. O psicólogo Daniel Kahneman, com seu trabalho sobre vieses cognitivos, mostrou que você confia em atalhos mentais, heurísticas que simplificam o caos do mundo. Um desses atalhos é o viés de atribuição. Você dá crédito a si mesmo pelos sucessos, mas culpa o mundo pelos fracassos. Ganhou uma promoção, seu esforço. Perdeu um prazo, culpa do trânsito, do chefe, da sorte. Essa narrativa protege seu ego, mas também te cega para a verdade. A maioria dos resultados não está sob seu comando. Essa cegueira tem um preço. Cada vez que você se agarra à ilusão de controle, você alimenta uma ansiedade que não explica. Por que você fica acordado à noite repassando conversas, planejando o futuro? Porque, no fundo, você sabe que o mundo é imprevisível, mas se recusa a aceitar. Estudos, como os de Robert Sapolsky, mostram que a percepção de falta de controle dispara o cortisol, o hormônio do estresse. Seu corpo reage como se estivesse fugindo de um predador. Só que o predador é a incerteza. E quanto mais você tenta consertar o futuro, mais seu corpo e mente pagam o preço. Você já notou como está cansado, mesmo quando não fez nada errado? Agora, olhe para fora de você. A ilusão do controle não molda apenas sua mente. Ela deforma a sociedade. Considere o condicionamento cultural, como apontado por Michel Foucault. As instituições, escolas, governos, mídia, vendem a promessa de que seguir as regras garante o sucesso. Estude, trabalhe, obedeça, e a vida será sua. Mas quantas pessoas você conhece que seguiram o script e ainda assim se sentem vazias? A meritocracia é uma história bonita, mas é também uma armadilha. Quando você falha, a culpa recai sobre você, não sobre o sistema. Essa internalização da culpa é o que mantém as engrenagens girando e as pessoas presas. E há algo ainda mais insidioso. A ilusão do controle distorce suas relações. Você já tentou consertar alguém? Um amigo, um parceiro, um familiar? Você acha que pode mudar o comportamento deles, moldá-los como argila? Mas o que acontece? Frustração, ressentimento, distância. O psicólogo Carl Rogers alertava: tentar controlar os outros é negar sua humanidade. E, no entanto, você faz isso porque acredita que pode dirigir a narrativa da vida deles, como se fosse a sua. Quantas brigas, quantos corações partidos nasceram dessa ilusão? Mas o custo mais profundo é existencial. Ao buscar controle, você sacrifica a espontaneidade, a maravilha, o inesperado. Pense nos momentos mais ricos da sua vida. Aquele encontro por acaso, aquela ideia que surgiu do nada, aquela risada que veio sem motivo. Eles não foram planejados. E, no entanto, são esses momentos que te definem. Ao tentar orquestrar cada passo, você sufoca a própria vida. O poeta Rainer Maria Rilke dizia: viva as perguntas agora. Mas você pode viver as perguntas quando está obcecado por encontrar respostas. Essas consequências são invisíveis porque estão tecidas no tecido do seu dia a dia. Você não as vê, assim como não vê o ar que respira.
Mas elas estão lá, moldando suas emoções, suas escolhas, seu mundo. E se continuar ignorando-as, a ansiedade cresce, as relações se desgastam, a vida perde cor. Você se torna um prisioneiro da sua própria mente, correndo numa esteira que nunca para. Mas há uma saída. Não é fácil, não é confortável, mas é possível. A questão é, você está pronto para soltar as rédeas e descobrir o que acontece quando para de lutar contra o fluxo? Porque a liberdade não vem de controlar a vida, vem de algo muito mais profundo. Você já ficou parado na beira de um precipício, não um físico, mas aquele momento na sua mente onde tudo que você acreditava parece desmoronar? A ilusão do controle te levou até aqui, te fez construir castelos de certeza num terreno que nunca foi sólido. Mas agora, as rachaduras estão visíveis. O peso da ansiedade, a frustração das expectativas quebradas, a exaustão de tentar domar o indomável. Tudo isso é real. E, no entanto, há uma saída. Não é um truque, não é uma fórmula. É uma mudança tão radical que pode fazer você repensar o que significa viver. Você está pronto para soltar as rédeas e descobrir o que acontece quando você para de lutar? O primeiro passo é brutalmente simples, mas aterrorizante. Aceite que você não controla o futuro. Não completamente. O filósofo estoico Epicteto dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você começa a se libertar. Isso não significa desistir, significa redirecionar sua energia. Em vez de tentar moldar o mundo, molde como você responde a ele. Pense naquele momento em que você perdeu algo. Um emprego, um amor, um sonho. Você se debateu, tentou consertar, planejou a recuperação. Mas e se, em vez disso, você tivesse respirado fundo e dito: isso é o que é. O que posso fazer agora? Essa mudança não é fraqueza, é força. A psicologia chama isso de locus de controle interno. Estudos, como os de Martin Seligman, mostram que pessoas que focam no que podem influenciar, suas atitudes, suas ações, em vez de se fixarem no que está fora de alcance, vivem com menos ansiedade e mais resiliência. Mas aqui está o segredo. Não é sobre controlar mais, é sobre controlar menos. É sobre confiar que, mesmo no caos, você pode encontrar um caminho. Olhe para Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração. Ele não podia controlar o ambiente, mas escolheu encontrar significado no sofrimento. Essa escolha mudou tudo e o levou a escrever Em Busca de Sentido. O que você poderia encontrar se soltasse a necessidade de dominar o incontrolável? Agora imagine uma prática contra-intuitiva. Abrace a incerteza. Parece loucura, certo? Mas o taoísta Lao Tse ensinava que a vida é como a água. Flui, contorna obstáculos, nunca força seu caminho. Tente isso. Da próxima vez que sentir o pânico de algo fora do plano, pare. Respire. Pergunte: e se isso for exatamente o que precisa acontecer? Não é passividade, é abertura. É o que permitiu a alguém como Steve Jobs, após ser demitido da própria empresa, ver a rejeição como uma chance de reinvenção. Ele não planejou seu retorno triunfal. Ele se deixou levar pelo fluxo, e o fluxo o levou mais longe do que qualquer plano. Mas cuidado, soltar o controle não significa abandonar a responsabilidade. Você ainda age, ainda escolhe, mas com humildade. O psicólogo Carl Jung falava do inconsciente coletivo, forças maiores que moldam seus desejos e decisões. Reconhecer isso é libertador. Você não é uma ilha controlando cada onda. Você é parte de algo maior, e essa conexão te dá força. Tente um exercício. Escreva uma decisão que você está enfrentando. Agora, liste tudo o que está fora do seu controle: o clima, as ações dos outros, o acaso. Concentre-se apenas no que resta: sua intenção, sua resposta. Isso é o que você carrega. E é mais poderoso do que qualquer plano rígido. Olhe para a história. Os que mudaram o mundo, de Gandhi a Marie Curie, não controlavam o resultado. Eles agiam com convicção, mas aceitavam a incerteza. Gandhi não sabia se a independência da Índia viria. Ele apenas caminhou.
Curry não sabia se seus experimentos dariam frutos. Ela apenas persistiu. Eles não se prenderam à ilusão do controle. Eles dançaram com o caos. E você pode fazer o mesmo. Comece pequeno. Deixe de lado a necessidade de planejar cada minuto. Diga sim a algo inesperado. Confie que a vida, mesmo em suas voltas, tem algo a ensinar. Essa mudança é revolucionária porque inverte tudo. Você para de lutar contra o rio e começa a nadar com ele. A ansiedade diminui, as relações florescem, a vida ganha cor. Mas há um passo final, uma revelação que não apenas te liberta, mas redefine o que significa estar vivo. Você está pronto para ver a realidade com novos olhos, para descobrir o que está além da ilusão. Você já olhou para o céu à noite, não apenas para as estrelas, mas para o vazio entre elas? É vasto, infinito, esmagador. E ainda assim, de alguma forma, te faz sentir vivo. Você esteve lutando contra a corrente da vida, agarrando-se à ilusão do controle, tentando moldar cada momento como se fosse argila. Mas agora, você está na beira de algo maior. Uma verdade que não apenas dissolve a ilusão, mas reescreve o que significa existir. Essa é a realização final. A vida não é algo para ser controlado, é algo para ser vivido. E essa mudança de perspectiva não é apenas libertadora, é transformadora. Imagine-se soltando as rédeas, não com medo, mas com reverência. O filósofo Alan Watts dizia: "Você não dança para chegar ao fim da música. A vida é a dança, não o destino. Quando você para de tentar dirigir cada passo, algo extraordinário acontece. Você começa a ver a beleza no fluxo. Cada momento, o inesperado, o caótico, até o doloroso, se torna parte de uma tapeçaria maior. Você já sentiu isso, não é? Naquele instante em que riu até doer, ou quando um estranho te ofereceu bondade sem motivo. Esses momentos não foram planejados. Eles simplesmente foram, e são eles que te definem. Essa realização é um salto quântico. A neurociência nos diz que seu cérebro cria a realidade a partir de fragmentos, uma história que você conta a si mesmo. Mas quando você abandona a necessidade de controlar a narrativa, algo novo emerge. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamava isso de fluxo, um estado onde você está tão imerso no presente que o ego desaparece. Pense em um atleta na zona, um artista perdido na criação. Eles não estão controlando, estão sendo. E se você pudesse viver assim, não apenas em momentos fugazes, mas todos os dias? E se a vida inteira pudesse ser um estado de fluxo? Aqui está o paradoxo final. Ao abrir mão do controle, você ganha poder. Não o poder de dominar o mundo, mas de habitá-lo plenamente. O poeta Rumi dizia: "Além das ideias de certo e errado, há um campo, eu te encontrarei lá." Esse campo é onde você vive de verdade, onde as lutas do passado, as ansiedades do futuro, se dissolvem no agora. Olhe para os místicos como Teresa de Ávila ou líderes como Nelson Mandela. Eles enfrentaram o caos, prisões, exílios, dúvidas, mas encontraram força ao abraçar o que era, não o que queriam que fosse. Mandela não controlou o apartheid. Ele transformou sua resposta a ele, e isso mudou o mundo. Tente isso. Hoje, quando algo der errado, um atraso, uma rejeição, um plano frustrado, não lute. Pergunte: o que esse momento está me ensinando? Talvez seja paciência, talvez empatia, talvez apenas a arte de rir do absurdo. Essa pergunta é uma chave. Ela te tira da gaiola da ilusão e te coloca no fluxo da vida. E quanto mais você pratica, mais você percebe. As coisas que você temia perder, certeza, segurança, nunca foram suas para começar. O que é seu é este momento, e ele é suficiente. Essa mudança reescreve tudo. Suas lutas passadas, o arrependimento por escolhas erradas, a culpa por falhas, de repente fazem sentido. Não eram erros, eram passos na dança. Você não falhou ao tentar controlar a vida. Você aprendeu que ela não precisa de controle. E agora, você pode viver com ousadia, com curiosidade, com maravilha. Pode dizer sim ao inesperado,
porque sabe que o caos não é seu inimigo, é seu professor. Feche os olhos por um segundo. Imagine-se num barco, flutuando num rio sem fim. Você não sabe para onde ele vai, mas o sol brilha, a água murmura, e você está aqui, agora, vivo. Solte os remos, deixe o rio te levar. E quando abrir os olhos, pergunte-se: como seria viver assim? Não como um mestre do destino, mas como um dançarino na corrente da vida. Essa é a sua chamada. Saia do script. Abrace o mistério. E se quiser explorar mais profundamente o que significa ser humano, junte-se a nós, porque a jornada está apenas começando.